Olá, como vai? Olha, toda segunda quinta-feira do mês de março é lembrado o Dia Mundial da Doença Renal. E para falar sobre este assunto, que cai este ano, no dia 10 de março, eu recebo a nefrologista, a médica Nandressa Mendes Riso, que é membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui contigo hoje. Que bom, obrigada. A doutora também faz parte da Renalpin, do seleto grupo, né, da Renalpin. Sim. Só especialistas lá, fantásticos amigos queridos que eu tenho. Todos capitaneados pela Ri, né? Pela doutora Sim, Ri. inclusive eu. Inclusive você. Muito bom, viu? Muito bom receber você aqui. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre essa doença, que eu acho que acomete no mundo uma em cada 10 pessoas. Uma em cada 10 pessoas. Vocês têm esse número traduzido no Brasil? Qual que é a incidência no Brasil? É bem próximo também. 1 em cada 10 pessoas também. Interessante. Doutor, e quando que uma pessoa é diagnosticada de fato como portadora de uma doença renal crônica? Quando ela tem uma lesão renal irreversível e essa lesão ela persiste aí por mais de 3 meses. A gente fala que igual ou superior a 3 meses. Uma lesão que pode ser estrutural, uma alteração que pode ser na forma, né? A forma renal sofreu alguma alteração. Uma lesão pode ser microscópica, muitas vezes diagnosticada somente por uma biópsia renal, ou uma lesão em sua função mesmo, no seu funcionamento, que a gente consegue diagnosticar através de exames de sangue ou através de alguma alteração vista no exame de urina mesmo. E algumas vezes ele pode não ter uma alteração na função propriamente vista ali, mas eu tenho, além dessas alterações, uma taxa de filtração que reflete ali menor do que 60 ml por minuto, que a gente costuma dizer que é abaixo de 60%. Interessante. E os sintomas, né? Para quem está passando por esse tipo de problema, para quem está assistindo agora e pensando, mas como é que a gente sabe, como é que a gente percebe? Os sintomas, eles são significativos? Existem sinais no início da doença? Essa é uma pergunta importante e que eu sempre falo para os pacientes, inclusive no consultório, porque é uma doença que ela vem silenciosa, principalmente o início. Então, eu não tenho um início marcado por um sintoma clássico. Então, eu tenho esse sintoma e isso deve ser o rim. Não, eu não tenho isso no início. Eu começo a ter sintomas mais característicos à medida que vai tendo a progressão realmente da doença. Então, à medida que realmente vai caindo a função, à medida que vai alterando mais a estrutura desse rim, ou à medida que vai tendo realmente perda dessa estrutura, dessa função renal. Então, nos estágios mais iniciais, mais precoces, eu não tenho um sintoma muito característico, a doença costuma ser mais silenciosa. À medida que avança, sim. À medida que a doença vai avançando, eu vou tendo alguns sintomas característicos pela deposição justamente de coisas que não estão sendo filtradas do rim, como, por exemplo, a ureia, o potássio, o fósforo, o cálcio. Então, eu posso ter emagrecimento, perda de apetite, fraqueza nas pernas, náuseas, vômitos, algumas vezes soluços, inchaço nas pernas e até alteração na própria quantidade de urina. Em casos mais graves, até mesmo convulsão. Puxa vida, né? Mas isso já no estágio bem mais considerado avançado. Bem mais avançado. Entendi. E o que provoca a doença renal, doutora Nandressa? É verdade que acomete mais mulheres do que homens? Porque a gente sempre está em desvantagem, né? A gente sempre está em desvantagem. A gente tem... vou falar primeiro por que acomete mais mulheres, né? As mulheres têm pela própria anatomia uma alteração, né? A sua uretra é mais curta e mais próxima do ânus. Então isso acaba favorecendo uma contaminação maior da região e favorece com que as mulheres tenham mais infecções urinárias. As mulheres, pelo menos uma, né, em 50% das mulheres vai ter infecção urinária e algumas vão ter recorrentes essas infecções. Então isso já é uma das causas de acometer mais mulheres, mas também temos obesidade, doença autoimune e outros fatores que podem levar essa mulher a ter doença renal. Somado a isso, a gente tem que as mulheres trabalham um pouco mais, tem uma jornada dupla ou até tripla, né, na sua vida. Então, estima-se que as mulheres trabalham em torno de 13 horas por dia. E as mulheres são as que mais marcam consulta para os maridos, para os filhos, acompanham, mas quando é a sua vez elas marcam, são as que mais desmarcam e não remarcam a consulta. Isso é uma estatística mundial. E as mulheres também, além disso, elas mais se automedicam. Então, elas acabam
para manter tudo que elas têm que fazer, tomando mais analgésicos, alivia aquela dor e ela continua e acaba não investigando a causa, né? Agora, outros fatores para levar a doença renal crônica, principalmente a gente tem fatores de risco importantes, como a hipertensão e o diabetes, isso no mundo inteiro, tá? Além disso, as doenças cardiovasculares, hoje levando a doença renal crônica, ou a doença renal crônica também pode levar a doenças cardiovasculares, mas outras doenças, tumores, o abuso das medicações, principalmente de anti-inflamatórios, doenças císticas, né? Doenças genéticas, como eu falei, as doenças autoimunes, a própria obesidade, todos esses são fatores de risco, que se não tratados ou não, né, investigados ou cuidados no início, vão levar a doença renal crônica. Certo, você falou de alguns fatores causadores, a minha pergunta agora vai ser um pouco recorrente, mas é possível prevenir a doença renal crônica e em que momento a situação se agrava a ponto de ser necessário um transplante? É possível prevenir a doença renal crônica desde o início. Na verdade, a doença renal crônica você vai começar a prevenção dela desde o início da sua vida, né, com hábitos saudáveis de vida. A prevenção hoje, descobri que eu tenho alguma alteração, então qual seria a melhor forma de prevenção? Hábitos de vida saudáveis, desde uma alimentação equilibrada, que parece que é mais do mesmo, mas não é. Manter uma alimentação mais natural, manter uma boa ingestão de água. As pessoas não gostam de tomar água, trocam aqui na região, trocam muita água pelo chimarrão. Pois é, né? Chimarrão, mas e uma água natural? Não tomam uma quantidade suficiente de água. Gente, controlar o sal. Deixa eu só interromper um pouquinho. Gente, chimarrão não é água, tá? Doutora Ana Andressa tá lembrando. Água, mas chimarrão não é água. Exatamente. Não substitui a água, né? Vamos melhorar aqui. Exatamente. Controlar, né, a quantidade de sal na comida, é uma quantidade muito grande de sal, que inclusive a Sociedade de Cardiologia também não recomenda, que a maioria da população coloca. Muitos temperos prontos. Deixa eu aproveitar e te perguntar, você vai falando, vai me dando as deixas, né? A gente vê muito hoje, é quase um modismo, o sal rosa do Himalaia, isso aí é bom, não é? Me fala. Não precisa, na verdade. Não precisa. As nutricionistas falam que não precisa. Não tem uma qualidade assim, de ser muito melhor do que o outro. Eu colocar sal rosa numa quantidade maior não vai me beneficiar em nada. Vai prejudicar da mesma forma que o outro. Então, eu estou usando sal rosa, então não vai prejudicar meu rim. Não é bem por aí. Eu tenho que manter uma ingesta de 5 gramas de sal, que vai dar aproximadamente 2 gramas do sódio que eu preciso na minha alimentação. É bem pouquinho. Mas eu posso usar todos os outros temperos naturais. Eu posso usar pimenta, eu posso usar orégano, eu posso usar coentro, eu posso usar todo o alho, a cebola, todo o arsenal que junto com o pouquinho de sal vai me deixar uma comida temperada. Tá certo, doutora. Em que momento realmente é necessário o transplante? O transplante é necessário quando eu tenho a doença renal, ela avança para o estágio final. Né? Quando a gente vai ter ali essa taxa de filtração glomerular abaixo dos 15 ml por minuto, que a gente traduz isso para o paciente como sendo 15%. Quando eu tenho menos de 15% dos meus rins funcionando. Os pacientes, por que é importante a prevenção? Voltando só um pouquinho na prevenção. Os pacientes que já descobrem desde o início e se mantêm em acompanhamento com o nefrologista, eles vão acompanhar essa progressão, essa perda renal. Então, quando eles chegarem lá próximo dos 15%, o nefrologista vai estar encaminhando esse paciente já para uma das modalidades de terapia renal substitutiva, que seria ou a diálise ou o transplante. Ou pode também ser encaminhado para as duas, né? Ou inicia com o transplante, no momento ideal vai para a diálise. E aí ele é investigado, ele é acompanhado, ele é avaliado, porque nem todos os pacientes poderão passar pelo transplante. Alguns pacientes, sua própria condição de saúde, sua própria condição de vida, as outras doenças que ele tem, o impedirão de ir para o transplante. Mas todos podem ser avaliados. Mas, em geral, quando estamos próximo ali dos 15% de taxa de filtração. E nem todos os pacientes precisam passar pela diálise para ser transplantados. Por isso que é importante acompanhar com o nefrologista. Muitos podem transplantar sem precisar nunca ter passado pela diálise. Olha, é bem interessante. Bom, esse ano a campanha coordenada no Brasil pela Sociedade Brasileira de Nefrologia foca justamente na educação sobre a doença renal em todos os setores de saúde, né? Comunidade, profissional de saúde, formuladores de políticas em saúde pública. O que isso significa, doutora?
foi observado que na comunidade a gente tem alguns problemas, falta de informação e também falta de proatividade da população em querer saber mais sobre a sua saúde, principalmente sobre a doença renal. Então, para a comunidade, basicamente seria promover mais essa educação, oferecer mais para eles exames de triagem, né? Descobrir se eles têm a doença renal, educá-los quanto a isso, medidas de prevenção, medidas de não prevenção e estimulá-los a buscar o conhecimento da saúde, inclusive as mulheres de marcar as consultas, fazer seu acompanhamento. Com relação aos profissionais de saúde, em especial os médicos, seria de fazer esse diagnóstico mais precoce. A gente usa creatinina, um exame de urina, a gente já consegue fazer um bom rastreio. Então, fazer esse diagnóstico mais precoce e oferecer para essa comunidade esses encaminhamentos. Então, já estou no estágio mais avançado, quando eu devo encaminhar esse paciente? Até aqui eu posso acompanhar na unidade básica de saúde. Então, fornecer essa educação e também garantir meios para que eles façam isso, né, de maneira adequada. Com relação aos gestores das políticas de saúde, porque estima-se que em 2040 a doença renal crônica vai ser a 5ª maior causa de morte. Eu li sobre isso e fiquei muito impactada. A 5ª maior causa de morte. Então a gente não tem que esperar chegar até 2040 para pensar no quanto vai ter de custo, no como que eu vou alocar esses pacientes, seja em diálise, como que eu vou promover o transplante lá na frente. É começar a se programar desde já, fornecer recursos financeiros, fornecer programas, incluir nos programas das doenças crônicas não transmissíveis também a doença renal crônica, para que ela seja amplamente abordada. Muito bom, perfeito, perfeito, né? Isso tudo faz parte de um movimento de informação muito intenso e que a gente tem o dever de levar para vocês. Doutora, nosso tempo acabou, infelizmente. Eu acho que nós vamos ter que remarcar para falar só sobre transplante renal. Bom. Cascavel tem uma história com transplante renal. Esse ano de 2022, completamos 36 anos do primeiro transplante. Nós temos que vir junto com a Ri também para falar sobre isso. Que ela conhece toda a história. Já fica o convite, mas eu quero te agradecer muito. Mas antes, para você que tem interesse no assunto, que tem dúvidas, que quer entrar em contato ou que quer acompanhar o trabalho da nossa convidada, ela está no Instagram e o endereço é @nandressariso, como está aparecendo aí no vídeo, tá bom? Doutora, obrigada mais uma vez. Você tem aí uma excelente semana, tá bom? Obrigada. E para você que está conosco até agora, fica o convite. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, vai lá e se inscreva, TV Medicina Saúde. Assim você é notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. A gente se vê, até mais!